Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para meditarmos ou refletirmos sobre um texto bíblico em Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 23 ao 30, onde narra mais uma ordenança de Deus para Moisés fazer mais um utensílio do tabernáculo, a mesa, onde deveria ser colocado os 12 pães da proposição. Lembrando que este tabernáculo foi erigido no deserto, a caminho de Canaã, quando Deus deu essa ordem para Moisés para que a sua presença estivesse no meio do seu povo. É algo maravilhoso de se ver quando tem um tabernáculo e a presença de Deus está habitando dentro desse tabernáculo. Infelizmente, hoje nós podemos ver muitos tabernáculos esplêndidos, mas sem a presença de Deus. Mas graças a Deus que ainda temos aqueles remanescentes que ainda conservam a presença de Deus dentro deles. Quando Deus dá ordem para Moisés fazer esse utensílio do tabernáculo mais um, nós sabemos que o tabernáculo era dividido ou repartido ou continha 3 seções. Primeiro, a parte externa, o átrio. Segundo, o átrio dava acesso à parte interna, que é o lugar santo. E o lugar santo dava acesso, depois do véu, dava acesso ao lugar santíssimo, que é o lugar santo dos santos, aonde a presença de Deus se manifestava. Esta mesa, com os pães da proposição, deveria ser colocado junto com o altar de ouro puro, de incenso, e com o candelabro, com as 7 lâmpadas no lugar santo. Este projeto de Deus, dado a Moisés, a confecção desta mesa, ela tinha as suas medidas. Ela deveria ter aproximadamente 1 metro de comprimento, 50 centímetros nas suas laterais e 70 centímetros de altura. Ela deveria ser feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Ela deveria ter uma moldura de aproximadamente 4 dedos de extensão e no meio desta moldura deveria colocar uma coroa. Deveria-se fazer uma coroa e colocar no meio dessa moldura. Em cada lado deveria ter uma argola de ouro puro e deveria-se fazer de madeira de acácia varas, 2 varas, e revesti-las de ouro para transpassar a cavidade dessas argolas, desta mesa. E o porquê disso? Simplesmente porque quando a nuvem de Deus estava no tabernáculo, era sinal que o povo deveria ficar descansando no deserto. Mas quando a nuvem sobrepunha o tabernáculo, Deus estava dizendo ao povo que desmontasse o tabernáculo e que seguisse viagem meio ao deserto. Então esses varais de madeiras de acácia revestida com ouro, transpassado na cavidade das argolas, era para o sacerdote carregar essas mesas, com os pães, onde ficavam os 12 pães da proposição, pelo caminho do deserto. E antes de entrarmos aqui, observe 2 paralelos muito importantes. Primeiro, a mesa é um projeto de Deus. E todo projeto de Deus, Deus dá sustentabilidade ao seu arquiteto, ao seu engenheiro, ao seu mestre de obra, ao seu executor para cumpri-la. Lembra aí, qual é o projeto que Deus colocou nas tuas mãos? Deus colocou o projeto nas tuas mãos de ser um líder de jovens. Deus colocou um projeto nas tuas mãos de ser um líder de adolescentes. Qual é o projeto de qual departamento que Deus colocou nas tuas mãos? Deus vai te dar capacidade para você executar este projeto. Tenha certeza disso. Você chegará lá. Para que no fim o nome do Senhor seja glorificado através desse feito. Segundo o paralelo que queremos fazer aqui nesse momento é que enquanto a nuvem está no tabernáculo, é tempo de descanso. Mas quando a nuvem sobrepõe o tabernáculo, é tempo de desmontar o tabernáculo e é tempo de carregar a mesa
pelo deserto. Então não se preocupa, porque nesse deserto você não vai ficar. Está chegando o tempo da ordenança divina para você seguir em frente, porque o teu propósito não é o deserto, o teu propósito é Canaã. Tenha certeza disso, o teu propósito é Canaã. Agora, voltando à mesa com os pães da proposição. Esta mesa deveria ter sobre ela 4 utensílios de ouro puro também. Primeiro, deveria ter os pratos que serviriam para ser colocado os 12 pães da proposição. Segundo, deveria ter o garfo. Terceiro, ou colheres. Terceiro, deveria colocar os vasos. E quarto, deveriam ter ali as tigelas. E como era feito estes pães da proposição, os pães da face, que era colocado em cima da mesa, 6 de um lado, 6 do outro, diante, do lugar santo dos santos, onde estava a presença gloriosa de Deus se manifestando. Levítico 24 testifica que o povo deveria trazer da farinha fina, entregar nas mãos do líder, do sacerdote Arão, e o sacerdote Arão estaria incumbido da confecção desses 2 pães, 12 pães, que é chamados os 12 pães da proposição, 12 pães da face, aonde todo Shabat, de 7 em 7 dias e cada sábado, esses pães deveriam ser trocados e colocados pães frescos em cima dessas mesas. Algo maravilhoso, porque primeiro a mesa, ela fala para mim sobre a comunhão tríplice, ou seja, 3 elementos que estão fazendo com que haja esta comunhão para que seja fornecido o pão diário. Quais são essas 3 ligações? Primeiro, quem fornece a farinha? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus começa a dar ordem para que a terra produza. É Deus quem dá a semente ao semeador. É Deus quem dá a farinha para o ofertante entregar ao líder. Então Deus, Ele é o fornecedor da farinha. O povo pega um pouco da farinha pura, fina, e leva até a presença do líder. E o líder faz os pães e leva até o lugar santo. É algo maravilhoso, porque só vai haver pão de cada dia se tiver essa união tríplice. A união de Deus com o homem e do homem para com o seu líder. Enquanto tiver essa comunhão tríplice, haverá pão na mesa para você. Quando o homem quebra a comunhão com o seu líder, não tem provisão de Deus porque ele está sob maldição. Romanos 13, Hebreus 13, 17 também nos diz que primeiro, toda autoridade é constituída por Deus. Segundo, que nós devemos obedecer os nossos líderes porque velam pelas nossas vidas diante de Deus. Então, quando um liderado desobedece o líder, desacata o líder, não está em concordância com o líder, há uma quebra desta união. E quando há quebra desta união, esta pessoa vai viver abaixo de maldição, não abaixo da bênção, como diz Deuteronômio 28. E quem está abaixo da maldição não recebe a bênção de Deus, porque maldito serás, maldito será o teu campo, maldito será teus frutos. Mas quando está com comunhão, bendito será teu campo, bendito será teus frutos, tudo te irá bem. Então, para ter este pão na mesa, é necessário manter a comunhão. Quando falamos deste pão diário, estamos falando do que Cristo diz na oração do Pai Nosso. O pão de cada dia nos dá hoje. Para uma família ter o pão de cada dia é necessário ter a comunhão tríplice, ou seja, o filho para com o pai e o pai para com Deus. Quando tem essa comunhão tríplice, Deus
está permitindo que o pão de cada dia tenha na mesa de cada um. Tem muita gente que está faltando o pão de cada dia porque está quebrando a comunhão com Deus. Agora, observe algo. Aonde o pão se encontra? O pão se encontra no local santo, diante do lugar santíssimo, aonde está manifesto a presença de Deus. É por isso que é pão da proposição, considerado o pão da face, porque está diante da face de Deus. Quando Cristo no deserto vai alimentar aquela multidão com os pães daquele garotinho, com os peixes, primeiro ele pega os pães e coloca diante da face de Deus, ele leva acima e diz: graças te dou, ó Pai, por este pão. Então, o pão diante da face é o agradecimento ao Pai pela provisão diária que Ele nos deu. Tem muita gente que está esquecendo de colocar o pão diante da face de Deus, o agradecimento ao Senhor. E observe bem que ali está o incenso. Enquanto o pão está sendo fornecido, o incenso está sendo queimado como uma oblação, uma oferta a Deus. Isso quer dizer agradecimento a Deus. O pão diante da face do Senhor, o incenso queimando como símbolo de agradecimento a Deus pelo pão de cada dia. Então, cada momento que Deus te dá o pão, não esqueça de queimar o incenso, a gratidão diante da face de Deus. Porque quem te fornece o pão de cada dia é o próprio Deus que te fornece esse pão. Agora, observe, Flávio Josefo diz que este pão não tinha fermento, que este pão era um pão asmo, por não conter fermento, ele não crescia. Mas era um pão que quando Arão chegava lá no sábado, Arão se alimentava deste pão. Arão se alimentava deste pão. Os filhos de Arão se alimentavam deste pão. Isso quer dizer, Deus tem provisão para os seus sacerdotes. Pedro diz que nós somos sacerdotes, escrevendo a sua carta no capítulo 2, versículo 9, nós somos sacerdote. Ei, sacerdote de Deus, Deus não vai deixar faltar o pão para você. O salmista diz que nunca viu a sua descendência mendigar o pão. Ele nunca viu a sua descendência, nem ele nem a sua descendência mendigou o pão. Assim será na tua